Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Estou na igreja pentecostal ou católica? Se estiver na igreja católica, eu já vou embora, né? Aleluia! Irmãos, quem não me conhece, eu sou o pastor César, eu sirvo a Deus, pela Assembleia de Deus Viver em Cristo, com sede em Carapebus, na Serra. Você acessa a internet, procure o meu canal no Facebook, Projeto Lâmpada de Deus. É onde você vai ouvir essa mensagem que eu vou pregar hoje. Deus pôs no meu coração uma trilogia de mensagens falando sobre símbolos de apostasia. Eu gostaria que vocês pusessem de pé em respeito à palavra de Deus. Eu gostaria de pedir um favor às mães dessas crianças, que por favor segure elas, que isso atrapalha um pouco a concentração no culto. Segura elas aí, porque não atrapalha. Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. Diz assim: ai dele, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano e o galardão de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Os irmãos podem assentar e palmas para o Senhor Jesus. O modelo de estudo para que nós possamos entender o recado de Deus hoje é Balaão. Quando a gente fala de Balaão, né? Lá, já lembra da jumenta. Mas quem era Balaão? Alguém vai falar, era um falso profeta, não é? Irmãos, eu vou dizer para vocês que Balaão, ele nunca contou uma mentira na vida dele. Nunca. Nem quando ele fez Israel pecar. Mas vem cá, irmão César, todo falso profeta não é filho do diabo? Balaão nunca mentiu. Ele é melhor que muitos de nós. Porque se você quer ver uma pessoa para contar uma história e contar, vamos dizer assim, dar uma boa desculpa, é crente. Você quer ver quando o crente está com dinheiro, não quer pagar, ele fala, ó, meu marido não está em casa. E quando ele chegar, você conversa com ele. Aí o marido chega e fala, eu tive que pagar tanta conta hoje, passa mês que vem, eu estou sem dinheiro, ele com dinheiro no bolso. Não tem pessoa para mentir mais do que crente. Então, irmão, nós vamos aprender um pouco com Balaão. E mesmo ele não contando mentira, ele é visto como um símbolo de apostasia. Quem era Balaão? Balaão não era como as metáforas que Jesus construía. Porque existe uma linguagem na Bíblia chamada de figuração. Por exemplo, nunca existiu o bom samaritano, nunca existiu 10 virgens, eram ilustrações do reino de Deus. Nunca existiu o filho pródigo, nem a dracma perdida, isso tudo é ilustração, para você entender. Agora, Balaão era um ser vivo, por isso que a Bíblia chama ele de filho de Beó, que era um homem amonita. Balaão era um acidente de percurso. Balaão era filho dos filhos de Amon. Para quem não sabe, Amon era um dos filhos do adultério de Ló com uma das suas filhas. E dessa descendência veio o profeta Balaão. Balaão, meus queridos, era um dos profetas mais diferentes que você possa imaginar. Ele morava em Petor, e de acordo com o versículo 5 do capítulo 22 de Números, que é onde fala a história dele, ele morava junto a um rio, na terra dos filhos do povo, a chamá-lo, enfim, ele morava em Amon. Balaão, meus queridos, era um profeta. Balaão também era um sacerdote, vocês vão ver isso no decorrer da mensagem. E o tema que Deus me dá hoje é a síndrome de Balaão. Síndrome é um conjunto de sintomas, de doenças. Como é que você sabe que a pessoa está com dengue? Tudo que a pessoa come está podre. A pessoa não sente vontade de comer. A pessoa vai só perdendo quilo. E você vê que a pessoa nem beber água não quer. Tem dengue. A pessoa está com câncer. Começa a desenvolver uma bola aqui de carne aqui que vai estourar. O sintoma do câncer. Enfim, meus queridos, qual é o sintoma da doença de Balaão? Em primeiro lugar, meus queridos, ele é famoso por ser usado. Estamos aqui nas colinas de Moabe. O capítulo 22 fala da história desse homem. Um homem chamado Balaque, que era quase um conterrâneo seu, moabita, ele veio a Israel
como se fosse um enxame de gafanhotos. E eles souberam que Israel venceu grandes batalhas. Venceu Sion e Og, que eram homens poderosos no deserto. Venceu os amalequitas. O Deus de Israel mandou destruição no Egito, 10 pragas poderosas. E esse povo está há 40 anos no deserto e não morre. Sim, meus queridos, hoje é o mundo que tem medo do crescimento da igreja. Hoje eu ouvi um louvor que tocou meu coração. Uma cantora estava cantando assim: você verá o fruto do seu penoso trabalho e te alegrará, e te alegrará. Está lembrando que o cristianismo na época de Cristo era pequeno e perseguido. Hoje, só no Brasil, somos 38% dessa nação. Então, ninguém consegue perseguir a igreja. A igreja é forte, é gigantesca. A igreja tem empresários, a igreja tem políticos, a igreja tem grandes representantes. E eu falo para você, quando for votar, vote no homem de Deus, vote no evangélico. Tem crente que fala, não, eu vou justificar meu voto. E é por isso que a igreja sofria na época de Cristo. Mas na época aqui, de Balaão, o rei Balaque sentiu medo de Israel. Eles disseram assim, olha, se esse povo vier olhar para Moabe, eles vão acabar com a gente, igual o boi lambe a erva. Já viu o boi comendo? Ele lambe e sai arrancando. Então Israel vai entrar com tudo e vai acabar com a gente. Isso é o ímpio com medo da sua prosperidade, que o Deus que você serve é rico. Você não tinha nem uma bicicleta, hoje Deus te deu um carro. Lembra dessa igreja quando não estava nem assim, graças a Deus, já tem laje, está uma bênção. Então o mundo, irmão, ele tem medo da sua prosperidade. Então ele vai procurar na macumba, ou em algum crente feiticeiro, que tem as feitiçarias gospel, né? Eles vão para o monte, botam o seu nome debaixo do joelho e fica pedindo a Deus para te amaldiçoar. Então Balaão, ele é como muitos crentes hoje. É famoso por ser usado, mas pode ser levado para o caminho do mal. Toma cuidado com os pedidos de oração que você recebe. Tem mulher que fala, meu marido é demoniado, eu também não tapa na cara, olha que coisa horrível. Vai ver quem ela é, fofoqueira, noveleira, não pode estar na casa da vizinha, não pode ver um homem bonito. Aí o marido descobre, o marido é ímpio, enfia a mão na cara dela, aí vai dizer que o marido é endemoniado. Vamos tomar cuidado, irmão. Balaão é famoso por ser usado. Olha o que diz a Bíblia no verso 5. Enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito. Isso é o rei Balaque falando. Eis que cobre a face da terra e está parado de frente a mim. Olha o verso 6. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso és do que eu. O que é que o rei está falando? Você tem contato com Deus. Eu tenho poder político, mas você tem o poder do Altíssimo. Balaão, irmão, era como João Quinópolis. Balaão era um tipo de Eliseu, que quando orava, porque tem crente que quando você fala assim, irmão, vou botar meu nome na corrente da oração da sua igreja. Se você colocar, você vai ver o resultado. E Balaão era esse tipo de crente. Tinha muito contato com Deus e por isso ele foi procurado. Agora, se você é um desse tipo de crente, cuidado com os pedidos de oração que eles te dão. Tá bom? Não vai pelo ouvido do homem. Porque toda pessoa que sopra pensamento na sua cabeça, ele está apresentando a versão dele. Pede revelação a Deus. Aí vamos lá, irmão. Qual é o segundo sintoma da doença? Ele resiste a tentações superficiais. Versículo 9 diz, no versículo 8, diz assim, passai aqui esta noite, eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra e vem agora e amaldiçoa. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo?
E disse Deus a Balaão, não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, portanto é bendito. Olha o verso 13. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. O que eu vejo aqui? Um homem que recebeu uma proposta. Ele falou o seguinte, olha, se você amaldiçoar Israel, fizer uma macumba, oração ao contrário, contra ele, o meu senhor, o rei Balaque, vai te honrar. É como se Dilma falasse assim, eu tenho ódio dos crentes, pastor Paulo. Faz uma campanha na sua igreja para Deus destruir esses crentes. Entenderam? Balaão disse, eu não quero. Deus disse para não pegar nada disso e vocês podem ir para a terra de vocês. Se vocês verem os outros versículos que a palavra de Deus está mostrando aqui, versículos 17 a 20, você vai ver que o rei promete honrá-lo duplicadamente. E ele disse aqui, olha só, versículo 17, não, verso 18. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. O que nós vemos aqui para pessoas que têm a mesma doença de Balaão? Ele resiste a tentações até um certo tempo. Tem crente que uma mulher está perseguindo ele, ligando para ele, falando com ele no Facebook, ele aguenta por um tempo. Acaba a campanha, ele liga para ela e fala, está de pé ainda? Está aí com você? Tá, pode vir para minha casa. Ele vai cair em pecado. Tem crente que ele resiste a uma propina no serviço dele. Eu sou segurança. Alguém fala, eu te dou R$300 para 10 cabeças passar. Você deixa? E o camarada fala, pai, R$300 eu tenho que trabalhar bastante tempo para receber esse dinheiro. E só para abrir uma porta aqui, passa 10 cabeças, eu vou embolsar R$300? Até onde vai a sua fidelidade com Deus? Irmãos, às vezes o crente passa por sequidão. A Bíblia mostra, em 16, São Lucas, que o reino de Deus ali, na figura de Lázaro, era um homem pobre. E o rico, que não seria hoje um crente fiel, era rico. Lázaro comia da migalha que caía da mesa de Lázaro. E Lázaro continuava fiel, morreu pobre e morreu fiel. A recompensa dele foi o seio de Abraão. E o rico que era corrupto foi para o inferno. O problema nosso, irmãos, é resistir às tentações até um certo tempo. Ele pensa assim, o diabo vai manifestar e eu tenho que estar fiel. Mas depois da campanha, vou me esbaldar no pecado. São os Balaãos do tempo que nós vivemos. Pessoas, meus queridos, que resistem a uma piscada de olho de uma mulher. Mas se ela cruzar as pernas, ele cai dentro. Ele resiste ao convite de uma mulher bonita no Facebook. Mas se ela for na casa dele e falar, posso dormir aí? Vai dormir aí. Sim, meus queridos, são os crentes de hoje, que não resistem a tentações intensas. Se você pega o capítulo 12 aos Hebreus, no verso 4, a Bíblia diz que temos que combater contra o pecado até o sangue. Ou seja, mesmo que venha a morte, mesmo que alguém te bote na parede, vai negar Jesus, eu vou te fuzilar. Você fecha os olhos, fala, Senhor, recebe o meu espírito. Deixa ele te matar. Assim é o cristão, mas Balaão não, irmão. Você vê o verso 20. Olha só o que Deus diz. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Olha só o verso 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Verso 22. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Parece doideira, né? Deus não falou, ó, seria hoje, entra no carro, pastor Paulo, e vai com esse povo aí. Aí o pastor Paulo vai, entra dentro do carro, bota a Bíblia, e a ira de Deus vem contra o pastor Paulo. Que é isso? Deus está ficando doido? Não é não, irmão. É que a Bíblia fala, no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 9, a Bíblia diz assim, olha, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas.
Não é isso? E corrupto mais do que todas as coisas. E a Bíblia diz, quem o conhecerá? No verso 10, Jeremias escreve e diz assim, eu, Senhor, esquadrinho e conheço o coração. No Salmo 139, na altura do verso 6, você vai ver que Davi escreve assim, que antes que houvesse palavra na boca, Deus já sabia de tudo. É uma capacidade chamada onisciência. Então Deus viu o seguinte, ele vai junto com esses homens, mas a intenção dele não é me obedecer. Da mesma forma, são muitos crentes que Deus derrama no coração dele uma pregação, quando ele chega lá na igreja, ele prega outra coisa. Ele fala assim, não, eu não posso falar sobre isso, porque, não, eu vou falar sobre isso outro dia. E Deus fala, é essa palavra, é essa palavra, é essa palavra. Ele diz, não, Senhor, o Senhor é amor. Alguns até falam, vai, diabo, repreendendo até o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é diabo. Irmão, a mensagem de Balaão seria basicamente isso. Deus não vai amaldiçoar Israel, tá bom? Fim de papo. Mas ele, no coração dele, disse, eu vou ficar com esse dinheiro. Se, meus queridos, hoje são pessoas que têm uma certa estrutura financeira, são poderosos, Deus fala com ele, ó, você vai pregar sobre o divórcio nessa igreja. Aí ele fala, não posso, porque o pastor presidente já passou por 7 mulheres. Eu vou perder a minha agenda. Alguém fala, irmã, canta sobre o avivamento. Ela, não, eu vou cantar corinho de fogo. Não vou cantar o que Deus está me mandando, não. Então isso, irmãos, são os Balaãos do tempo que nós vivemos. Olha só o que Pedro fala sobre Balaão. Capítulo 2, 2 Pedro, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça. Assim são muitos, irmão. Pagou 15 mil, eu prego o que o pastor mandar. Pagou 50 mil, eu falo até que o pastor é Jesus. Eu tiro Jesus do trono e boto o pastor como salvador do mundo. Eu falo que foi o pastor que morreu. Eu batizo até em nome do pastor Paulo. Assim são muitos bajuladores. Pessoas, irmão, que se vendem por causa de dinheiro de igreja. Pessoas que se vendem por causa de oportunidade para cantar, para pregar. São os Balaãos do tempo atual, irmão. São pessoas que saem para fazer a obra de Deus, mas o coração dele está no galardão da injustiça. Terceiro sintoma da doença, coração maligno. Verso 22 diz, a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Olha só, versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser seu adversário, porquanto o seu caminho era perverso diante de mim. Que coisa forte, né, irmão? Deus fala para o arcanjo Miguel, olha, desce e mata Balaão. Mas que interessante, né? O homem que vai obedecer à voz de Deus vai morrer. Mas vai morrer, irmão. Cuidado com aquilo que você tem no coração quando você vai fazer a obra de Deus. Porque tem pessoas que falam assim, pastor Paulo, quantas pessoas vai dar na campanha? Pastor Paulo, vai encher de gente. Aí ele fala assim, pastor Paulo, tem como nós acertarmos 100 reais para poder pregar na sua igreja? E tem mais, eu vou levar 2 caixas. Será que o senhor pode ficar responsável pelas caixas? O pastor Paulo, tá, tudo bem. Aí ele chega aqui, irmão, ele é tudo, ele é um palhaço, faz os outros rir. Ele fica assim, porque eu quero declarar o fogo. Ai, eu estou vendo. Ai, meu Deus, o anjo! E não tem nada. Palhaço de altar. É o que Deus tem visto. Pessoas de qual Balaão, irmão? E se a igreja pentecostal, ele prega, eita glória aí. Não faz o que Deus manda. Faz tudo o que o sistema da igreja espera, mas não faz o que a palavra de Deus está mandando.
E é isso que Deus está falando. Coração maligno. Irmãos, essa história de Balaão é uma coisa tão forte. Se você pega o Salmo 106, o versículo 28 e 29, você vai ver que Balaão não amaldiçoou Israel, mas ensina como Israel ser desprezível a Deus. Balaão, irmão, era um homem que tinha uma marca que ninguém tinha. Ele, além de profeta, além de receber as revelações de Deus, você pega do capítulo 23 até o capítulo 24, você vai ver 5 profecias, todas elas foram bênção para Israel. E ele sacrificou em 7 altares, e o rei também ajudou ele, e todas elas Deus abençoou. Agora o seguinte, onde é que está o erro de Balaão? Coração maligno. Ele disse para o rei assim, olha rei, essa macumba não vai funcionar. Então vamos fazer o seguinte, se Deus é a proteção de Israel, faz Deus ficar contra Israel. Mas como assim? Tem umas mulheres bonitas aí. Por que é que você não pede ela para chamar eles para beber? As mulheres moabitas são muito bonitas. Pede a eles para tomar um trago. Irmãos, e foi o que aconteceu. Já. Eles foram beber um pouquinho. Daqui a pouco elas começaram a falar da cultura de Moabe. Elas falaram assim, vem cá, vocês são israelitas? Somos. A gente também tem o nosso Deus, sabia? Que é nosso. Sim. Rapaz, é aquele Deus ali. Rapaz, é uma bênção a nossa terra. Você precisa ver, a gente quando oferece sacrifícios a ele, nossa, dá tudo certo. Rapaz, a gente também é abençoado. O que vocês acham de vocês virem na nossa missa, no nosso culto? Aí o que acontece? Acontece que está no Salmo 106, verso 28, olha só. Também se juntaram com Baal Peor, Israel, e comeram o sacrifício dos mortos. Assim provocaram a ira com as suas obras. E a peste rebentou entre eles. Irmão, toma muito cuidado, você que serve a Deus. Eu conheci um rapaz que ele servia a Deus espírito em verdade. Mas um dia ele resolveu brincar com Deus, sabe o que aconteceu? Deus mandou praga de formiga dentro da casa dele. Irmão, e a formiga brotava do nada. E ele falou assim, Senhor, me conserto contigo. E quando ele se consertou, não precisava matar as formigas. Era até engraçado, olha, eu estava lá. É engraçado você ver todas as formigas andando e entrando de novo dentro do buraco. Eu falo isso diante de Deus. Irmão, não queira ter Deus como seu inimigo. Queira ter milhões de demônios como seu inimigo. Agora, não queira ter um Deus como o nosso. O que é que diz a Bíblia? Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha o que diz aqui. Porque para Deus não há nada impossível. Se Deus se irá contra o Brasil, quem é que vai livrar o Brasil? Ninguém, irmão. Vai morrer. Deus já fez vários impérios afundados dentro do chão. Se você pegar esses países que existiram antigamente, não existe mais. O próprio Deus destruiu ele. Hoje, existem novos países. Tudo isso porque caíram nas mãos de um Deus irado. É terrível, irmão. Balaão, ele vai ficar para sempre como aquele que dá mau conselho. Como crentes, irmãos, que hoje em dia dão mau conselho um para o outro. Fala assim, quer ver, aquele irmão tem um ponto fraco. Você quer ver ele perder a comunhão com Deus? Dá uma festa na sua casa, que ele come que é uma benção. Ele vai sair do jejum. Está vendo aquela irmã ali? Você quer quebrar a comunhão com Deus com ela? Dá a ela um vestido igual daquela atriz da novela. Daquele que mostra o tomara que caia. Nossa, ela não resiste. Dá vermelho, que é uma cor vibrante. Você vai ver que vai largar na hora. Vai esquecer até de Jesus. Tem irmão que fala, você está vendo aquele irmão ali? Ele é vaidoso, rapaz. Dá para ele uma jaqueta do renegado. Você vai ver, vai incorporar nele aquele ator que faz o renegado. Então, irmão, vamos tomar cuidado com os conselhos que as pessoas nos dão. Olha aqui no capítulo 25. Se você for ver o capítulo 25 de Números, você vai ver uma coisa triste.
Olha o verso 9. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Deus, quando viu o povo adorando outros deuses, quando viu o povo com medo do sacrifício da idolatria, quando viu o povo com as mulheres moabitas, irmão, aquilo foi tão sério que Deus disse: mate todos esses que estão aqui, enforca cada um deles, porque senão a minha ira não vai descansar. E hoje são os pastores. Eu, por exemplo, daqui mais tempo vou estar pastoreando uma igreja. Conversei hoje com o nosso líder, ele vai me deixar estar pastoreando. Irmãos, quando você vê alguém em pecado dentro da igreja, ponha fora da comunhão. Fora! Porque se você não tirar ele da comunhão, a igreja vai pagar por isso. Vai pagar sim. Por isso que você vê um monte de igreja, irmão, que ora para expulsar o demônio não sai. Ora por um enfermo, a pessoa continua enferma. Aí nós vamos usar aquela célebre desculpa: Deus tem um propósito na sua enfermidade. Quem foi que curou Jó? Foi Deus. E nunca fica curado. Nunca sai o demônio. Por quê? Porque Deus não está no ambiente. Irmão, vamos nos preocupar com os Balaãos de hoje em dia. Pessoas, irmão, que estão no nosso meio e têm um coração corrupto. Quando Jesus fala de Balaão para a igreja de Tiatira, fala daqueles que colocam tropeço na casa de Deus. Quando Pedro fala de homens como Balaão na casa de Deus, você pega o capítulo 2, segundo Pedro, você vai ver que eles tornam a casa de Deus comércio, que ele faz o povo errar, que eles são, irmãos, como nuvem, que não tem água dentro. Da mesma forma, tem muito pastor, irmão, que tem paletó, tem gravata, tem curso teológico, e ele não tem nada de Deus para te dar. Não tem uma pregação sadia, não tem cura, não tem avivamento, você não vê nada de Deus na vida dele. Tem toda a apresentação de um crente, mas não tem nada dentro. Então temos que pensar sobre isso, irmão. Que essas pessoas costumam levar o povo de Deus para caminhos escorregadios. Você pega São Mateus 24, versículo 6. Jesus disse que haveria sinais no mundo religioso. Quais seriam esses sinais? Falsos cristos e falsos profetas. E o que mais nós vemos são crentes que não leem a Bíblia. Crentes como na Rússia. Você vê lá Sergei Turov, um homem, irmão, que só na cidade dele 4.000 pessoas seguem a ele. E quando um pregador estava pregando lá na Rússia, alguém falou: ei, para parar por aí. Nós já temos o nosso Cristo. O que você está falando aí não é verdade. E aqui no Brasil é do mesmo jeito. Tem uma igreja aí chamada Crescendo em Graça, que o líder defende o homossexualismo, o aborto e tudo que não presta, e todo mundo assina embaixo. Para nós pentecostais é não ficar engolindo tudo que os outros falam. É ler a Bíblia. É conhecer Deus. É ter intimidade com Deus. É experiência com Deus. Israel, infelizmente, não deu atenção à voz da lei do Senhor. E já na época de Neemias, já estou acabando, quando você pega o capítulo 13 de Neemias, obedecendo a lei do Senhor, expulsou moabitas e amonitas que estavam na Nova Jerusalém. Por quê? Por causa desse episódio. Irmão, não vamos querer na nossa casa, nem na nossa igreja, pessoas que sejam tropeços. Eu conheço uma pastora que, não vou falar o nome dela porque essa mensagem vai para a internet. Ela tinha um verdadeiro Balaão dentro da igreja. Uma mulher que descabeceava todo mundo. Não fica aqui não, não fica aqui não. E o resultado da igreja dela hoje, só tem ela e Jesus lá. Nem sei se Jesus está lá. Aí você sabe o que ela fez? Ela ainda foi na casa dessa irmã e destruiu a igreja dela. Irmã, me perdoe, irmã, se eu fiz alguma coisa. Irmão, o crente tem que entender que você também tem autoridade. Se você percebe alguém que é Balaão dentro da igreja, põe ele na disciplina, ou então põe ele fora, porque ele é um joio de Satanás para poder destruir o rebanho. Salomão, quando escreve sobre gente assim, ele escreve em Cantares, capítulo 2, ele fala assim, no verso 15, apanhai-me as raposas e as raposinhas. As raposas não passam onde as raposinhas passam, não é isso? Então, Balaão,
ele é a raposinha. Ele passa por baixo, aí vai abrindo caminho para as raposas grandes. Sim, meus queridos, vamos tomar cuidado. Eu conheço um crente, eu converso com ele de vez em quando, mas só dá mau conselho. Toda revelação que alguém tem é cilada de morte. São pessoas, irmão, que não têm o Espírito de Deus. São pessoas que não leem a Bíblia. São pessoas que não têm intimidade com Deus. São crentes na igreja e fora da igreja não são. Vamos pensar, irmãos, que existem muitos Balaãos hoje em dia. Pessoas que estão perto de você. Pessoas que conhecem a palavra e mal aconselham você. Quando você abrir o seu coração, igual eu conheci uma senhora que hoje está desviada. Toda calúnia que alguém falava, ela ia na porta da pessoa para reclamar. Um dia ela foi na minha casa, sabe o que eu falei para ela? Irmã, você sabe quem é que está difamando a sua família? É você mesmo. Você difamou seu marido, difamou seus filhos e difamou você. A senhora que está destruindo o seu lar. Deus precisa de pessoas assim, irmão. Pessoas que não se vendam e pessoas que andem segundo a palavra. Quantos creem assim, digam amém. Vamos estar orando, pedindo a Deus, irmãos, que nos livre desses Balaãos, dessas pessoas que colocam um tropeço na casa de Deus, pessoas que dizem que você vai para o céu do jeito que você está, que você não precisa se santificar, que você pode fazer o que você quiser, que você é um filho da salvação. Isso aí são os Balaãos de dentro da igreja. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo a Ti que a Tua igreja tenha iluminação espiritual para entender quem são os falsos profetas que ministram sobre o altar do Senhor. Pessoas que não pregam santificação, pessoas que só pregam prosperidade, pessoas que não pregam a volta de Jesus, pessoas que só pregam vida terrena. Deus, abra os olhos e os ouvidos e que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que possamos aprender, ó Pai, e que possamos aplicar essa palavra em nossa vida. É assim eu oro em nome de Jesus. Meus queridos, toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo